conheça e contemple todos os pilares da sua vida. E vamos começar com essa passagem, né? Está em João 10:10, quando Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida e nós tenhamos vida em abundância. Acreditem, abundância é abundância, né? Não fique se limitando, abundância é abundância, e abundância em todas as áreas que nós vamos comentar hoje. É abundância na felicidade na família, é abundância espiritual, é abundância emocional, é abundância financeira. Quantas pessoas têm limitação com essa parte financeira, né? Que acham que não merecem o dinheiro, né? Que não merecem ser prósperos e ter uma vida de abundância financeira. Todos nós merecemos a abundância que Jesus veio, porque Jesus veio para que a gente tenha vida, ele se sacrificou por nós, ele morreu por nós, para que a gente tenha vida em abundância. Se você não está vivendo a sua abundância, é porque tem alguma coisa em desequilíbrio, e é isso que nós queremos te ajudar a enxergar. A partir do momento que você começa a identificar, você pode mudar. Tá? Então, não é que nós temos a verdade, como a Mari falou, e eu reforço, nós não temos a verdade, nós temos um conceito, que é o conceito do Almi, e nós queremos levar esse conceito até você, para que você pegue esse conceito, interiorize, tá? Porque tem uma passagem bíblica que diz, conhece tudo, aprende tudo, retém aquilo que é bom. Então, se a gente fala alguma coisa que para você não faz sentido, tá tudo bem, gente. Retém aquilo que é bom para você. E, de repente, isso que a gente fala hoje, que não faz sentido para você, vai fazer sentido lá na frente. A gente não descarta nada. Deixa ali no campozinho do será, sabe? E aí, quando as coisas forem acontecendo, com mais, cada vez mais a gente trouxer conteúdo para vocês, mais algumas coisas vão fazendo sentido. Então, assim, se permitam, né? Se permitam, às vezes, deixar ali uma pulguinha atrás da orelha. A Mari falou isso, a Gabi falou aquilo. Vou pensar nisso. O que não for bom para a sua vida, a gente descarta. Tem obesidade mental mesmo, né? Então, assim, se não fizer sentido nenhum, descarta. É o que a Gabi falou, a gente reforça sempre que nós não temos a verdade, né? Nós temos uma verdade que pode ser para você ou não. E isso não quer dizer que a dor toda não é para você, né? Às vezes algumas coisas. Então a gente tem que saber olhar. Por que a gente começa pela identidade? A gente tem que olhar para nós, né? O que é bom para mim? Porque às vezes alguns conceitos que a gente traz aqui não encaixam perfeitamente na sua vida. Por quê? Porque você é uma pessoa única. E a gente quer reforçar isso para você. Você é única. Tá bom? Então vamos lá, gente. A Gabi começou com essa passagem maravilhosa que a gente ama, né? Que Deus prometeu para nós vida em abundância. E o que é a vida em abundância? É ter muito dinheiro? É ter muita saúde? É ser uma mãe maravilhosa? Gente, é tudo isso, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes, nós já falamos aqui, muitas vezes o que a gente faz? A gente se esconde atrás de um único pilar da nossa vida, né? Então, assim, eu sou uma mulher, vou alucinar, tá? Não tô falando de mim, não conhecer. Uma cliente que ela é muito reconhecida profissionalmente, top, e, né? E ela começa a viver só a vida profissional, só a vida profissional, só a vida profissional. Por quê? Porque tem uma coisa entre nós mulheres que acontece aqui, a vaidade, né? Nós temos que cuidar com a vaidade. Por quê? Porque daí a gente começa a gostar, e isso entra no nosso emocional, né? Que eu falei ontem na live da Gabi, a gente começa a gostar do elogio, a gente começa a gostar disso. Claro que é bom, a gente precisa se iniciar em ser elogiado, isso é bom. Mas assim, aí a gente começa a se envaidecer daquela área da nossa vida, e aí a gente começa a não querer mostrar outras áreas da nossa vida que estão mais ou menos. Por quê? Porque é muito mais gostoso quando a coisa está fluindo. E aí a gente começa a deixar fluir só aquilo que já está fluindo. E a gente começa a ter uma vida disfuncional. Uma vida disfuncional. Eu já falei aqui que foi o que aconteceu comigo quando eu me divorciei. Porque daí todo mundo me admirava, tudo que eu fiz com o meu filho, quando eu me divorciei, comecei a pensar nele, e aí eu comecei a me envaidecer da maternidade e comecei a esconder aonde eu tinha dente, que era na minha vida profissional, né? Porque afinal de contas eu tinha deixado uma vida profissional para ser mãe, né? Todo planejado entre eu e meu ex-marido, mas assim, eu deixei de ser. E aí começou a pesar na minha vida.
Por quê? Porque quando eu conheci a minha roda da vida, todos os pilares da minha vida, eu vi que a minha vida estava disfuncional. E às vezes aquela tristeza que vinha em mim é por quê? Porque eu queria ser uma profissional. Mas eu não estava sendo, eu não estava conseguindo ser a profissional que Deus queria que eu fosse. Por quê? Porque eu estava me escondendo atrás de um pilar. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nós somos muito mais do que uma outra coisa. Nós podemos, sim, equilibrar toda a vida. Então, eu vou falar um pouquinho, nós vamos falar, eu e a Gabi, um pouquinho sobre cada um desses 11 pilares, tá? E reforçando, essa roda da vida que a gente usa, ela chama, é uma ferramenta do coach integral sistêmico que chama MAS. É o mapa de autoavaliação sistêmica. Fica claro para vocês que a nossa vida, ela é sistêmica? Fica claro para vocês o que é vida sistêmica? A vida sistêmica é o quê? É entender que você tem mais de um pilar na sua vida, que você não é só mãe, que você não é só profissional, que você não é só filha, que você não é só esposa, que você é outros 11 pilares, que a sua vida ela é formada por 11 pilares, que isso que a gente chama de, alguns coaches chamam de roda da vida, o coach integral sistêmico chama de MAS, que é mapa de autoavaliação sistêmica. Por quê? Mapa de autoavaliação sistêmica. É você que vai avaliar. Não sou eu, como coach, que vou avaliar como que está a sua vida. É você que vai olhar para a sua vida e vai falar como está cada um desses pilares. Tá? Então, para que você faça isso, hoje nós vamos falar sobre cada um dos pilares. Então, vamos lá, gente. Primeiro pilar que a gente contempla é o pilar espiritual. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a intimidade com Deus? E aqui a gente não fala de religião. Algumas pessoas me procuraram no direct e falaram, Mari, mas eu sou católica. Mari, eu sou evangélica. Mari, eu sou... Gente, a gente não está falando de religião. A gente está falando de um Deus que é o mesmo Deus, né? O mesmo Deus para mim, que sou evangélica, para nós que somos evangélicas, para você que é católico, é o mesmo Deus. Quem é cristão, gente, vamos parar de fazer essas distinções, tá? É a mesma palavra, nós fazemos a mesma palavra, tá? Então, assim, fica tranquila em relação a isso. Só que como está a sua intimidade com esse Deus? O quanto você tem dedicado tempo para ficar com esse Deus, né? O quanto você tem parado para ouvir o que ele tem para te falar. Então, assim, reflete como está o seu pilar espiritual. Segundo pilar, o pilar parente, tá? Quem são os nossos parentes? Não é a nossa família, né? Quem é a família? Esposo, né? Esposo, esposa, pai, mãe, né? Ali os filhos, tá? Mas a partir do momento que a gente casa, os nossos pais, os nossos, né, primos, eles passam a ser dos nossos parentes. E aí, como é que tá a relação, a sua relação com os seus parentes? Com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus primos, né? Como é que tá a relação aí com essas pessoas que são tão importantes para vocês, para nós, né? Que são pessoas realmente dadas por Deus para nós, né? Então, assim, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender essa questão da diferença de parentes e família, mas, assim, aqui não entra o marido, entra o pai, o irmão, a mãe, né, a avó. Então, como é que tá a sua relação com eles? Porque na que a Mari falou, gente, não adianta eu querer ser boa para o mundo, né, todo mundo gostar de mim, mas eu tenho uma dificuldade de lidar com a minha mãe porque eu tenho uma mágoa. Porque minha mãe, quando eu era pequena, fazia X ou Y coisas comigo. Nós precisamos contemplar todos os pilares. E às vezes a gente precisa aprender a pedir perdão. E aí, claro, por isso que um pilar depende do outro, porque o pilar espiritual, ele vai dar suporte para o pilar parente, porque muitas vezes, dentro desse pilar parente, eu preciso aprender a pedir perdão. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a curar as feridas que existem, para que eu viva bem com essas pessoas, porque são escolhidas por Deus para estarem conosco, né? Não é à toa que essas pessoas estão na nossa vida, cada uma delas traz um aprendizado, que é o que a Mari falou, né? A mulher do Almi, ela tem ou ganhos ou aprendizados. Então, assim, se você tem um relacionamento desafiador com alguém, com algum dos seus parentes, é hora de você pensar e resolver isso, porque afinal de contas, nós mulheres do Almi, nós somos mulheres sistêmicas, mulheres que contemplam todas as áreas, e nós entendemos que precisamos ter realmente
paz e tranquilidade em todas as áreas, tá? Então, a segunda área aí são os parentes. Eu quero que você se pergunte como é que está, como é que você se relaciona com eles, né? Como é que está a sua vida com todos os seus parentes. E a gente não está dizendo aqui, gente, que você precisa conviver com todos eles, tá? Porque muitas vezes existe pessoas que a gente precisa dar uma distância segura, tá? Então, assim, mas não estou dizendo para você ir administrar o convívio. Então, não é muitas vezes assim, você tem que ir na casa dos seus pais, você tem que ter convívio com os seus irmãos, não é isso. Às vezes a gente vai manter o convívio um pouco mais distante, mas sempre que a gente se vê, existe respeito, existe amor, existe carinho, não existe mágoa, não existe dor. Conjugal, gente, como está a sua relação com o seu marido, tá? Nesse pilar, a gente quer enfatizar com vocês que não é só assim, tipo, eu fico bem. Avalia, gente, pensa como que é o diálogo. Existe diálogo? Você consegue conversar com o seu marido? Existe perdão entre vocês? Existe amor? Para quem tem filhos, como que está sendo essa administração entre os filhos e o marido? Você tem dado realmente atenção para o seu marido? Ou vai passando o dia, passa a semana, e o seu marido está lá. E você dá só atenção para os seus filhos, e esquece que tem um homem ali que quer o seu amor, que quer a sua atenção também. Que quer chegar no final da noite, não é só uma mulher cansada que deita na cama e dorme. Ele quer ter uma mulher, ele precisa de você como mulher. Tá? Sim, nós estamos falando sim também da vida sexual ativa, gente, né? A gente precisa pensar. O homem tem muito essa necessidade, às vezes não é a necessidade de nós mulheres, mas eles têm. Então, assim, começa a pensar também no seu marido, né? No que ele precisa, e não só no que você precisa. Pensa nele, no que ele precisa. Quanto você conversa com ele para saber quais são as necessidades dele, né? O quanto ele precisa da tua presença, do teu amor, do teu carinho, do teu toque, né? Aqui a gente fala assim, eu gosto sempre de reforçar as linguagens do amor. Às vezes você está comunicando amor para o seu marido de uma forma que ele não está entendendo. Por quê? Porque não é a linguagem dele. Então, procure identificar a linguagem de amor do seu marido. Presta atenção no seu marido. De verdade, mulheres, olha, eu falo que, né, eu como uma mulher divorciada, eu sei, hoje eu aprendi muito com o meu casamento e com o meu divórcio, e eu falo assim, Deus, molda em mim a mulher que eu preciso ser para um próximo casamento. Porque eu sei olhar para trás, eu aprendi a olhar para trás e reconhecer que não foi só culpa do meu ex-marido, o meu divórcio, foi minha culpa também. Quando o Miguel nasceu e eu queria só me dedicar àquele tchutchuquinho, aquela pessoinha pequenininha que precisava de mim. E eu esqueci que tinha um homem ali, né? E assim, de fato, com 6 meses do Miguel, ele começou a querer sair. Ele começou a querer buscar fora o que ele não estava encontrando dentro da nossa casa, né? Então, assim, qual é a minha responsabilidade sobre isso e o que eu aprendi com isso? Então, olhem para vocês, para que isso não aconteça com vocês, meninas. Aí você me pergunta, mas Mari, eu não sou casada, como que eu avalio esse pilar? Quanto você se sente, qual é o sentimento que você tem por não ser casada? Né? Igual eu, por exemplo, não tenho meu marido ainda. Então, como eu me sinto por não estar casada? Qual que é o sentimento que me tem? Quanto eu tenho me preparado para esse casamento? Não adianta a gente só querer casar, não querer ser a mulher que é casada. Gente, filhos, às vezes você não tem filhos, né? Mas como é que tá o seu desejo de ter filhos? E mais, gente, como é que tá a sua relação com isso? Eu não posso ter filhos, né? Eu e meu marido somos inférteis na lei do mundo, exatamente, ainda. Então, na lei do mundo, nós somos inférteis. Na lei do mundo, nós não podemos ter filhos. Mas como eu creio que não é só físico, é físico, espiritual e emocional, eu creio que sim, Jesus vai, né? Deus vai transformar a nossa história. Mas por muito tempo, gente, esse pilar para mim era um fiasco. Por quê? Porque eu sofria com isso, porque eu não lidava bem com a situação de não ser mãe. Porque eu nunca me esqueço que, assim, eu tinha uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, a Paula, ela é psicóloga, é incrível. E ela falava assim pra mim, você
Quando você tiver um filho, você já pode morrer, porque é a sua realização. E eu tinha 18, 19 anos, gente. Ela dizia isso pra mim, porque sempre foi o meu sonho ter filhos, né? E quanto tempo eu me coloquei nos pés do Senhor e chorei, porque eu falava, Deus, é o meu sonho, e como assim eu não posso ser mãe, né? Então, assim, aquilo doía muito pra mim. Só, porém, gente, realmente assim, eu entendo hoje que existe um plano, o tempo de espera de Deus para mim, para essa questão, para esse pilar filhos, né? Ele é um tempo de aprendizado. Como a Mari falou, vamos reforçar várias vezes isso. Ou você ganha ou você aprende. Como eu ainda não ganhei os meus filhos, eu estou aprendendo a lidar com isso, aprendendo a ser mãe. Porque eu não tinha aprendido Isso é ainda. muito Porque como eu, importante. Muito, muito, quando a gente. Mari falou sobre a questão de que ela se escondia num papel, eu me escondi num papel profissional, porque quando eu comecei a crescer profissionalmente, todo mundo começou a falar, nossa, que legal, me admirar e tal. Era como se eu falasse assim, tá, eu não sou mãe, mas eu sou uma excelente profissional, eu ganho super bem, eu tô super bem. E quantas vezes eu não me sabotei, inclusive, para ir atrás de tratamento, para ir atrás de mudanças na minha vida, para melhorar isso, porque é o que eu tenho falado desde o início da quarentena. A gente age no natural e Deus age no sobrenatural. Eu não posso simplesmente dizer, Deus, eu quero ter filhos e ficar esperando. Eu preciso fazer a minha parte. Então, gente, como é que é esse pilar para você, tá? Que não tem filhos, ou para você que tem filhos? Como é que tá a sua paciência com os seus filhos? Como é que tá essa relação? Né? Como é que você lida com o fato de ter filhos e como é que tá isso agora na quarentena, onde muitas vezes você tem que trabalhar no home office, né? E o filho tá ali na sua cabeça. Ai, É uma gente. criança, é uma pecinha, gente, que precisa de atenção, eles merecem a nossa atenção. Né? Ou você que já é mãe de filhos casados, como é que tá a tua relação com estes filhos? De repente você já é avó. Assim, como é que tá a sua relação com os seus filhos, que muitas vezes já saíram de casa, já tem a família deles? Como é que tá isso? Né? Avalia, porque é muito importante que vocês tenham esse bom relacionamento com os filhos, tá? E quem não tem filhos, normalmente falando, não tem problema. Como é que você lida com isso? Isso precisa estar muito bem resolvido dentro de você. E o que eu vejo muito é as pessoas querendo alguma coisa e não buscando ser a pessoa que tem aquela coisa. Se você quer melhorar esse pilar, busca se modelar em alguém que tem sucesso nesse pilar. Entende? O que é modelar? Não é copiar. Modelar é você olhar como aquela pessoa vive e trazer para a sua realidade. Isso é modelagem. Então, você vai moldar aquela característica daquela pessoa na sua realidade. Entende? Moldou. E aí você começa a agir conforme você sonha para você dentro desse pilar. E o nosso próximo pilar é um pilar também a gente precisa pensar muito, a gente falou bastante dele aqui, que é o social. A gente falou muito dele por causa do isolamento, então a gente falou dele no perfil comportamental, que as pessoas que são influentes, né, que têm um perfil comportamental influente, elas estão sofrendo um pouquinho mais nessa quarentena. Mas assim, a gente pode contemplar esse pilar social de outras formas que não presenciais, né? Eu vejo gente fazendo reunião no Zoom, eu vejo gente o tempo todo, né, conversando aqui, conversando ali. Então, assim, existe sim. Eu com as minhas amigas, gente, eu tenho muita amiga fora. Eu morei 6 anos e meio em Belo Horizonte. Eu tenho amigas de lá. E eu tenho amigas. A Ana, acho que ela tá aqui. Eu troco Tá? áudio, às vezes, de 20 minutos com ela. Por quê? Porque a gente não consegue parar no telefone. Então a gente fala assim, ó, eu vou mandar áudio, você responde quando pode. E a gente vai, tem semanas que a gente conversa a semana inteira por áudio. Gente, isso é fortalecer o vínculo social. E aí eu quero que você pense aqui qual é a qualidade desses amigos, porque não é só a quantidade. Ai, Mari, eu tenho muito amigo, tá tudo certo nesse pilar 10. Não, gente. E a qualidade desses amigos? Esses amigos, eles te levam para os teus objetivos? Eles vão de encontro com os teus valores? Sabe? A gente tem que avaliar muito isso. Então, essas pessoas, elas estão te levando para o seu objetivo. Se você quer ser uma boa mãe, vai te ajudar a estar próxima de uma mãe que só reclama dos filhos? Não! Então, ou você administra essa amizade, porque tem pessoas que a gente não consegue romper, né? O vínculo. Ou então, algumas pessoas você rompe, de fato, que não te agregam nada. Outras pessoas você administra. Administra o tempo que você está com ela.
De vez de estar toda semana com ela, conversa aí com seu marido, sei lá, e administra o tempo que você está com ela, que ela não está te fazendo bem, tá? Então, o pilar social não é só quantidade, mas também a qualidade desses amigos. Saúde, como que tá a sua saúde? Gabi, fala aí pra gente. Gente, esse pilar é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, assim, não existe saúde emocional sem saúde física. As duas coisas, elas precisam andar juntas, porque muitas vezes nós estamos bem com a nossa saúde emocional, mas aí o físico não estando legal, uma coisa acaba abalando a outra. Eu nunca esqueço um paciente que eu tive há muitos anos atrás, tá? Tem muita gente que marca, gente. E ele estava em depressão porque ele sempre teve uma vida boa, sempre viveu muito bem, funcionário público, tá? E aí ele se aposentou e aí ele começou a ter problemas de saúde, diabetes, hipertensão, ele começou a ter vários problemas e isso causou uma depressão profunda nele, porque ele vivia muito bem, mas ele não aceitava a doença física. Então, assim, é muito necessário a gente cuidar da nossa saúde, porque muitas vezes a doença do corpo abala a mente, muitas vezes a mente abala o corpo, e as duas coisas estão muito interligadas. Mas aqui falando da saúde física, gente, como é que tá a tua saúde física? Você tem feito atividade física, né? E não estamos falando aqui, gente, de você ir pra academia puxar ferro. A gente tá falando aqui de repente, uma caminhada. Todo mundo começa pelo primeiro passo. Né? Se você não gosta, gente, vai subir e descer a escada do teu prédio. Não mora em prédio, mora em casa, vai dar uma volta na quadra. Mas, Gabi, uma volta na quadra sim, gente. Pega os cachorros e vai caminhar. O simples fato de você caminhar 10 minutos por dia já muda a sua saúde. Como é que tá a tua alimentação? Você tem realmente se alimentado para estar melhor ou você tem se alimentado para alimentar um emocional abalado aí? Como é que tá na quarentena? Você tem pensado isso? Na quarentena, a importância da sua alimentação para manter a sua saúde emocional, para manter o seu bom relacionamento com os seus filhos, porque se entupir de açúcar só vai fazer você ficar mais nervosa, né? Então, assim, nós somos responsáveis por tudo. Então, como é que tá a tua saúde? Avalia aí. Porque, assim, não adianta eu pensar que eu estou super bem em todas as áreas, mas eu não estou bem com o meu próprio peso. Eu me olho no espelho e aí eu sinto que realmente, assim, o meu corpo, né? Eu não tô feliz com o meu corpo. E aí, se eu não tô feliz com o meu corpo, gente, um pilar, ele acaba desestabilizando o outro, porque se eu me olho no espelho e me sinto feia, eu acabo estragando, atrapalhando o meu pilar conjugal, né? Então, de repente, eu trabalho meu pilar conjugal, meu marido começa a não me ajudar com as crianças, porque ele tá chateado e não sabe lidar com essa chateação, e aí eu atrapalho meu pilar filhos, e aí eu atrapalho todos os outros pilares. Então, assim, gente, é muito importante que tudo esteja equilibrado, tá? Pilar servir, tá? Então, o pilar servir. O quanto você tem feito pelo outro, sem esperar nada em troca, sabe? O quanto você tem feito, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu sou muito amiga, muito presente, muito... Não, aqui nós estamos falando de fato caridade, tá? De fato o que você tem feito para o outro que você não conhece, sabe? É o servir a comunidade, é o servir uma pessoa que precisa daquilo que você tem, e você tem e está transbordando e você precisa transbordar, né? Então, assim, aqui a gente fala tanto na questão financeira quanto na questão presencial. E aí eu estava contando que, assim, eu sempre fiz uma coisinha ou outra, eu trabalhei num projeto incrível quando eu morava em Belo Horizonte, incrível, 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 que era realmente acolher a família e não só dar aquilo que ela precisava, mas era recolocar ela na sociedade. Então, é um projeto incrível. E sempre fiz. Mas quando de fato eu olhei para a minha vida e falei, não, esse pilar eu preciso me fazer mais. Gente, quanta crença que foi reprogramada em mim, tá? Então, às vezes a gente faz pro outro esperando que é só tô dando. E eu recebi tanto, eu participei, quem me acompanha, sabe que o ano passado eu participei de um projeto que chama Pescadores de Vida. Volta e meia a gente coloca lá no meu Instagram para doação. Agora nessa campanha, eles fizeram uma campanha agora no isolamento, né, na quarentena. Então, assim, é maravilhoso participar. E aí eu estava super incomodada, porque com toda a quarentena, toda a demanda que eu tive na minha vida pessoal, com o Miguel e tudo, eu acabei fazendo o mínimo lá para o projeto e para os projetos que eu tinha social. E aí, uma amiga me mandou uma mensagem. Mari, nós estamos fazendo arrecadação, o pessoal que é de Maringá, o prefeito fez um alojamento lá no Chico Neto, né? Então, enfim,
E aí eu fiquei super feliz, por quê? Porque Deus me deu a oportunidade de continuar servindo, mesmo diante da minha necessidade, mesmo diante do que eu estava vivendo. E aí eu comecei a mandar em todos os meus grupos, gente, como as pessoas se mobilizaram. E aí, quando eu comecei a colocar aquelas coisas que eu consegui de doação no meu carro, Deus falou tão forte em mim, Mari, você estava chateada porque você não estava conseguindo servir. E olha aqui, você está servindo, né? Da forma como você pode. Então, assim, a gente sempre pode servir. Então, não, a gente não pode ficar dando desculpas de, eu não estou servindo por causa disso, por causa disso. Gente, é como você pode. É como você pode, mas olha para o outro, veja a necessidade do outro, tá? O pilar intelectual. Como que é o pilar intelectual? Como que o homem vê esse pilar? Gente, eu amo esse pilar. E eu vou contar um pouquinho do meu desafio com ele. Porque em 2018, eu praticamente, se eu lesse um livro no ano, eu estudava muito, fazia muitos cursos, mas eu não tinha o hábito da leitura. Aí, quando eu entrei em 2019, eu falei assim, não, eu vou me desafiar a ler. Porque a leitura, gente, ajuda muito nesse pilar intelectual. E aí eu lia muita coisa técnica, eu lia muita coisa pontual da nutrição, mas eu não sentava para ler um livro inteiro. E aí eu me desafiei a ler 30 livros, né? E assim, um desafio imenso para quem lia um livro. É claro que eu não consegui ler os 30 livros, tá? É claro assim. Mas assim, eu não consegui ler os 30 livros porque realmente a rotina acaba não me permitindo. Mas eu li 18 livros e meio, tá? Muito Então assim, bom. isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque realmente eu cresci no meu pilar intelectual. E o intelectual é o quê? É aquilo que a gente aprende fazendo cursos, assistindo lives, lendo livros, tá? Não se limitem, porque eu conheço muita gente que fala assim, não, eu não vou ler livro. Por quê? Porque é a cabeça do outro, porque é o pensamento do outro, e eu tenho o meu pensamento. Gente, que autossabotamento, tá? Porque, na verdade, realmente, assim, o perfil intelectual, o nosso intelecto, ele cresce com o outro, com a palavra do outro, com um professor da faculdade, com um professor de uma pós, com um professor que dá um curso. Então, assim, realmente, gente, esses pilares, esse pilar intelectual é muito importante. Esse pilar intelectual, ele é um pilar de peso muito grande. Por quê? Porque através do pilar intelectual, eu consigo contemplar outros pilares, porque através de leituras de cursos, de lives, de cursos, pequenos cursos, não estamos falando de cursos grandes, eu consigo realmente melhorar outros pilares, tá? Gente, no pilar financeiro, aqui a gente avalia não só o quanto você ganha, mas qual é a sua relação com esse dinheiro, tá? O quanto você investe, o quanto você se preocupa com essa área. Então, assim, muitas vezes você ainda não está ganhando aquilo que você deseja, e não por isso esse seu pilar é ruim, tá? Então, assim, avalie não só o quanto você ganha, mas o quanto como você se relaciona com esse dinheiro. Tá? Como que é a sua relação com ele e o quanto você tem trabalhado para que isso melhore na sua vida, tá bom? Então, esse é o pilar financeiro, extremamente importante. Ele vem seguido do pilar profissional, que eles vêm também um pouquinho junto, né? Intelectual, financeiro, profissional. E o pilar profissional é quanto você tem estado satisfeito com a sua profissão, com aquilo que você escolheu para você. Quais são os resultados que você está tendo dentro da sua profissão? Isso está gerando, de fato, para você aquilo que você espera para a sua vida? Isso te traz uma satisfação? Ou não, eu vou trabalhar só porque eu tenho que trabalhar? Né? Como pensar nisso, gente? Porque a gente não trabalha só para ganhar dinheiro. Quando a gente trabalha só para ganhar dinheiro, isso fica pesado para a gente. Então, vamos trabalhar para com aquilo que a gente gosta. Existe aí, gente, se você não está satisfeito com a sua vida profissional, vai atrás daquilo que você quer. Faz uma transição de carreira de uma forma segura para você, tá? Porque a gente tem que pensar também, claro, no financeiro, mas é possível. O último pilar, né, o pilar 11, é o emocional. Gente, como que está o equilíbrio entre todos esses pilares na sua vida? Né? Qual é a satisfação que você tem de viver a sua vida? Como você olha, você é feliz com a vida que você vive? Isso te traz alegria? Como que você acorda de manhã? Né? Então, a gente avalia muito o seu emocional. Como você acorda de manhã? Você acorda bem, feliz, com vontade de viver a sua vida? Você acorda falando assim, nossa, que saco ter que acordar. Nossa, eu queria ficar aqui. Né? Então, avalie isso. Quanto você se sente ansiosa, quanto você se sente deprimida. Avalia. Se você
Olha para os seus sentimentos, para as suas emoções. Se você sabe identificar as suas emoções e controlar essas emoções, porque não dá para falar que a vida de alguém é perfeita o tempo todo, não é. Mas o como você lida com as frustrações, com o medo, com a tristeza, com sentimentos negativos. Qual é a grande chave da vida sistêmica? É você olhar para esses 11 pilares, ter consciência de como está a sua vida em cada um deles e contemplar todos eles dentro do seu planejamento semanal. O ideal é você fazer isso semanalmente. E eu quero que você comece a planejar tempo para cada um deles. Começa a colocar os pilares da sua vida dentro da sua agenda. É uma ferramenta do coach integral sistêmico. Você ter uma agenda da sua vida extraordinária, aquela que vai acontecer, mesmo que não esteja acontecendo hoje. É isso que nós, a Duomi, chamamos de equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Começa a pensar, mesmo que hoje você não tenha condições de viver todos os pilares da sua vida, começa a pensar como quem vai viver e começa a profetizar isso sobre a sua vida, tá bom?